Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos na sexta-feira da 27ª semana do Tempo Comum e hoje nós celebramos, nesse dia 11 de outubro, a memória de São João XXIII, que foi Papa. Ele tinha como nome Ângelo José Roncalli. Foi ordenado padre no dia 10 de agosto de 1904 e ficou a serviço da Sé Apostólica e depois, em 1953, foi nomeado como cardeal e patriarca de Veneza. Foi eleito Papa em 1958. Ele convocou o Sínodo Romano e instituiu a comissão para a revisão do Código de Direito Canônico e, como grande feito, ele convocou o Concílio Vaticano II. São João XXIII, ele era reconhecido, era chamado de o Papa Bom. Vamos ouvir hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos e amados de Deus, ao ouvirmos hoje esse trecho do Evangelho de Lucas, nós estamos diante de uma situação bem desafiadora. Jesus tinha acabado de expulsar um demônio, mas ao invés de reconhecerem a ação de Deus, algumas pessoas começaram a acusar Jesus de que ele estava agindo pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. E outros ainda pediam um sinal, como se o milagre que ele acabou de fazer não fosse suficiente. E o que impressiona é como Jesus, com tanta clareza, desmonta essa acusação. Ele diz, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Se Jesus estivesse expulsando demônios pelo poder de Beelzebu, seria como se o reino de Satanás estivesse lutando contra ele próprio. E isso não faz sentido. E Jesus continua, Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou para vós. Essa fala de Jesus nos leva a refletir sobre a presença do reino no meio de nós. Quando Jesus cura, quando ele liberta, é o poder de Deus que está em ação. Isso nos convida a reconhecer que o reino de Deus já está atuando na nossa vida, mesmo que às vezes a gente não perceba. Às vezes, por causa da nossa falta de fé ou de entendimento, a gente corre o risco de ficarmos cegos para a presença de Deus e para vermos os seus sinais de amor e de libertação no nosso cotidiano. E outro ponto importante que Jesus traz nessa passagem de hoje é a história do homem forte que está guardando sua casa. Ele diz que quando um homem forte guarda bem a sua casa, os seus bens estão seguros.
Mas se alguém mais forte o ataca e vence, leva tudo. Aqui Jesus está nos falando da vitória dele sobre o mal. Jesus é o mais forte, aquele que tem o poder de vencer o mal que tenta nos aprisionar. Isso faz a gente pensar sobre como muitas vezes nós tentamos lidar com os nossos próprios inimigos internos, sozinhos, os nossos medos, as nossas fraquezas, os nossos vícios. Mas a verdade é que só Jesus tem força para realmente vencer esses inimigos na nossa vida. Ele é o único capaz de nos libertar completamente. E se a gente não deixar que Jesus seja o centro, se a gente tentar preencher a nossa vida com outras coisas, a gente corre o risco de abrir espaço para que o mal volte com mais força. Como ele mesmo diz no final do texto de hoje, né? Por isso, esse evangelho nos chama a tomar uma decisão. Jesus diz: quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo, espalha. Não dá para ficar em cima do muro, minha gente. Ou estamos com Jesus, deixando que Ele seja o Senhor da nossa vida, ou estamos deixando espaço para o mal agir. A vitória de Cristo sobre o mal, ela já aconteceu, mas cabe a cada um de nós escolher se queremos viver essa liberdade e permitir que Ele guarde a nossa casa com a força dEle. Esse evangelho hoje, então, é um convite para confiar no poder libertador de Jesus. É um chamado para a gente reconhecer a ação de Deus no nosso dia a dia e para abrir totalmente o coração para que Ele seja Senhor da nossa vida. Quando permitirmos que Ele tome o lugar central, Ele nos guarda, nos fortalece e nos liberta de tudo aquilo que tenta nos afastar do verdadeiro caminho. Por isso tudo, vamos rezar. Deus eterno e todo-poderoso, no Papa São João XXIII, fizestes resplandecer por todo o mundo o exemplo vivo de Cristo, bom pastor. Concedei-nos que, por sua intercessão, possamos difundir com alegria a riqueza do amor cristão. Por intercessão de São João XXIII, o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e sua Mãe, Maria Santíssima.